do ICMS, além da oferta de empregos na cidade. Considerando a situação insólita em que foi enredado, o governo do Distrito Federal não restou alternativa senão encaminhar este projeto de lei, observando o interesse e a necessidade para a concessão da conversão de um terço de férias em abono pecuniário aos servidores do GDF. Convém, porém, destacar que a proposta ora apresentada pelo GDF, ao contrário do que promoveu o governo federal, não elimina os direitos dos servidores, apenas estabelece critérios para a concessão do benefício até a normalização financeira do Distrito Federal. Manifestamos, pois, voto favorável ao projeto, rejeitando as emendas apresentadas na CCJ. Este é o parecer. Em discussão, com a palavra o deputado Tadeu Filipene. Depois, você é o último a falar. Luiz. Com a palavra o deputado Tadeu Filipene. Senhor presidente, senhores deputados, amigos da galeria, é difícil entender o que se passa nessa sessão desde o seu início. No primeiro momento, nós vimos, com a maior ingenuidade, alguns deputados se fazendo de desentendido, defendendo o governo instalado no Buriti e votando contra os interesses da sociedade. Foi difícil entender no início, mas agora a gente já começa a ver. Num determinado momento, rasgou-se o regimento interno. No outro momento, a lei orgânica. Um pouco depois, a Constituição. Havia comentado aqui nessa tribuna, horas antes, que essa violência ainda se viraria contra os próprios companheiros que estariam aqui assistindo essa sessão. Chegou o momento, se confirmou. Mas não é de se estranhar, porque quem está aqui no plenário, e infelizmente os companheiros que estão aí fora não estão ouvindo, ouvimos as seguintes expressões aqui dentro. E gostaria que esses deputados que proferiram essas palavras viessem justificar aqui na tribuna por que disseram isso. Um deles disse o seguinte: nós ganhamos a eleição, não tem que ser mais discutido mais nada. Como se ganhar a eleição, tomar posse do Buriti, significasse rasgar a lei. Uma outra deputada disse o seguinte: devolva os cargos recebidos, numa clara alusão a negociações espúrias. Porque neste fim de semana, o que mexe com toda a sociedade, com as 360 mil famílias, estava sendo discutido não com a sociedade, mas estava sendo discutido em águas claras, talvez com a mala que essa deputada fala. Lamentavelmente, quem estava em águas claras, às escondidas, numa reunião convocada de forma estranha, era exatamente só um segmento. Isto dói. Tempo encerrado. Concedo a palavra. Consulta ao deputado Luiz Esteves se vai falar contra ou a favor do parecer. A presidência tem que saber para cumprir o regimento. São 2 contrários e 2 favoráveis. Deputado Tadeu Filipene. Deputado Luiz Esteves vai falar contrário. Deputado Odilon Aires vai falar favorável ou contrário? Contrário. Como quero falar, presidente, também. Quero falar a favor desse governo. Como o deputado Miqueias Paz, como relator, tem o direito de ser o último inscrito, o deputado João de Deus vai falar a favor ou contra o parecer? A favor. Então eu concedo ao deputado João de Deus a palavra. João, eu vou aplaudir, viu, João? Pode falar que eu aplaudo. Eles vão vaiar, mas eu vou aplaudir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é interessante quando as pessoas vêm aqui e dizem que nós estamos votando contra o servidor. Eu acho que existe 100 mil servidores no Distrito Federal.
aproximadamente. E aqui a gente vê um punhado de privilegiados que ganham acima de 20 mil reais, né? Não fazem nada pela sociedade, entendeu? Deveriam ser demitidos aqueles que têm cargo comissionado. Aí vem os deputados do governo anterior, tá? Que foi presidente da X, tá? Que deu cheque sem fundo, cheque lote, entendeu? Que fez uma cidade em cima de uma área de preservação ambiental, né? O meu sorriso não é amarelo, o meu sorriso é corado. Quer que eu sorria aqui para vocês verem? Ha, 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 ha! É isso. Ah, Tadeu, paciência, rapaz. Você foi presidente da X, administrador do São Sebastião, administrador do Paranoá, e vem dizer, tem que devolver os cargos mesmo. Quem não vota no governo é pau na muleira deles. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Tadeu Filipe. Solicito o direito de resposta, que foi claro, extremamente claro, alusão ao meu nome e de forma pejorativa. Foi claro. A presidência, ao final da discussão, vai analisar, deputado. Senhor presidente, lamento, mas está tirando o calor do próprio debate. Nós poderíamos deputado, simplesmente invocar o testemunho. Eu vou analisar. Deputado Luiz Estevão, o deputado Odilon Aires se inscreveu e remeteu uma declaração de voto. Vossa Excelência está inscrito. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Odilon. Senhoras e senhores deputados, meu caro público presente aqui às galerias, meu caro companheiro de partido, deputado Filipelli. Vossa Excelência, deputado Filipelli, foi presidente da X. Vossa Excelência foi administrador de São Sebastião. E em meio a mais de 300 candidatos, teve seu nome referendado pelos eleitores, tendo obtido uma das maiores votações dentre todos os parlamentares que hoje estão aqui nesta Câmara Legislativa. Portanto, seu caráter, sua personalidade e a sua competência foram atestados pelo maior de todos os juízes, pelo eleitor do Distrito Federal. Agora eu quero dizer aqui o seguinte, parece que as pessoas se esquecem que cada dia no plenário desta Câmara nós escrevemos um pedaço da nossa própria história. E eu gostaria de ler aqui alguns trechos do relatório do relator da CAS, em que ele diz que a mensagem do governador, após criticar todas as medidas tomadas pelo governo federal, nos termos da medida provisória que extingue o direito à percepção de 1/3 em dinheiro das férias, ele pretende dizer que o governo está adotando idêntica medida para estabelecer a isonomia entre os funcionários. Ora, por quê? Porque está aqui no relatório. De outro lado, a mensagem estabelece a necessidade de preservar o princípio da isonomia entre os servidores. Está escrito aqui no seu voto, caso Vossa Excelência não se lembre. Agora eu quero dizer o seguinte, onde é que está a isonomia se alguns servidores vão poder desfrutar desse privilégio e outros servidores não terão esse direito? Agora eu quero saber o seguinte, se esse expediente é condenável no governo federal, por em nome de quê que ele passa a ser aceitável no governo do Distrito Federal? E além do mais, quero dizer aqui o seguinte, no final aqui do seu voto, o deputado simplesmente diz que o decreto do GDF não elimina o direito dos servidores, apenas estabelece critérios para a concessão dos benefícios. E eu pergunto a vocês o seguinte, que critério é esse? Porque no decreto e no projeto de lei apresentado pelo governo, pode existir de tudo, menos critério. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Antes de mais nada, seria interessante que algumas pessoas ouvissem, né? Antes de mais nada. Agora, é muito engraçado a energia que é colocada aqui por algumas pessoas em defesa contra o servidor, em fazer grandes defesas, grandes discursos em relação ao servidor. Mas como é que essas pessoas se comportam no âmbito do governo federal? Como é que esses partidos que sustentam o governo federal vão discutir essas questões lá no governo federal?
É muito engraçado isso. É muito fácil fazer esse discurso bonito, né, para uma claque comprada. É muito fácil. É realmente muito fácil. Agora, queremos ver como é que se comporta. Queremos ver por que é que não se fez uma discussão séria, como algumas pessoas sérias dessa cidade, como o senhor Lindbergh Assis Cury, que lutou bravamente pela implantação há vários anos atrás de uma indústria, uma área de produção no Distrito Federal. E essa pessoa hoje, inclusive, até nem tem aparecido muito no cenário político. A gente queria saber até por quê. E essas pessoas devem se reportar para a responsabilidade que tiveram durante 6 anos. 6 anos. Fazendo dessa cidade uma grande lástima, fazendo dessa cidade algo extremamente complicado, sem o menor compromisso com o futuro dessa cidade. A única coisa que está se tentando fazer agora é dar um fôlego para resgatar a dignidade que algumas pessoas em 6 anos se aproveitaram da miséria alheia para fazer curral eleitoral. Conforme determina o regimento interno, está encerrada a discussão em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Não com declaração. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Não. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Não. Não com declaração. Deputado... Não com declaração. Não com declaração. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Não. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. Agora tá ok, viu? O parecer da Comissão de Assuntos Sociais foi aprovado com 13 votos favoráveis, 11 contrários, não havendo nenhuma abstenção, nenhum deputado ausente. Declaração de voto do deputado Daniel Marques, por 1 minuto, deferida porque apresentou por escrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu votei não, porque jamais votaria sim contra os interesses e os direitos adquiridos dos servidores. No próprio texto do projeto de lei, fala também no princípio de isonomia, que não existe no projeto. E queria dizer mais com relação ao parcelamento de férias que eu tentei incluir aqui, e que eu não entendo porque os deputados que defenderam esse projeto não quiseram colocar. Porque só fizeram demagogia dizendo que ia fazer o parcelamento em 10 meses, dizendo que o projeto era autorizativo e não podia autorizar e não podia implantar o parcelamento. Não é? Mas a gente vê também aqui alguns deputados cobrando para devolver os cargos que receberam. Parece-me que os cargos são também mercadoria de barganha. Declaração de voto do deputado Odilon Aires, por 1 minuto. Votei não, senhor presidente, para demonstrar que nós entendemos que o servidor público merece respeito, o servidor público merece consideração.
infelizmente, esta casa não está tendo a sensibilidade. Os deputados governistas estão votando simplesmente contra a sua categoria, achando que, votando a favor de um pacote do governo que tem normas ditadas pelo governo federal, ele está sendo justo com o servidor público. Na campanha eleitoral, este governador dizia que não era capacho do governo federal. É mais do que isso. Deputado. Em discussão, o projeto de lei 975/95. A palavra o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, nós estamos discutindo um projeto em que a bancada do PT, os parlamentares que apoiam o governo, sempre defendeu nessa casa, defendendo os trabalhadores, os assalariados. O que está discutindo aqui agora é a contradição. A contradição de um governo que coloca em situação difícil e os deputados não têm argumento junto ao seu governo aquilo que eles sempre defenderam, que foi vocês, servidores. E nesse momento, nós estamos vendo aqui os parlamentares que sempre disseram que defenderam os trabalhadores, estão aqui parados sem poder dizer nada. Esse é o governo que é capaz de punir os seus próprios aliados, forçando eles a votar contra o trabalhador. Por quê? O governo do Distrito Federal, hoje, o que ele tem em caixa, demonstra o suficiente que ele pode dar os benefícios adquiridos e pagar a todos os servidores sem problema nenhum. O que ele não tem é coragem de dizer isso. O que ele quer realmente é punir. Punir mais do que vocês, punindo os deputados que sempre falaram, botando em contradição aquilo que o Cafu sempre está dizendo aqui, mas nesse momento ele devia ter a coragem de assumir e pelo menos defender o governo. Não há inscrito para a discussão. Em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto de lei 975/95 em primeiro turno. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Vinícius Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Com declaração. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Não com indignação. Deputado Manelzinho, não. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Não. Deputado Peniel Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Não. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto 975/95 foi aprovado em primeiro turno, tendo recebido 3 votos favoráveis, 10 contrários, nenhuma abstenção, havendo um deputado ausente. Vai a segundo turno. A presidência convoca a sessão extraordinária para imediatamente após esta, para discutir e votar em segundo turno o projeto de lei 975.
975/95. 969/95. 1039/95. E em primeiro turno, o projeto de lei 1043/95, 1041/95, 1040/95 e 1042/95. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem número 242/95, do senhor governador do Distrito Federal, presidente dessa casa. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 74, combinado com o artigo 100, inciso 7 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e conforme dispõe o artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa excelsa casa, sancionei o projeto de lei número 1024 de 1995, que altera a lei número 895, de 1º de agosto de 1995, introduz parágrafo 1 no artigo 36 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de outras providências, e que se converteu na lei número 977, de 13 de dezembro de 1995, publicado no DODF de número 239, de 13 de dezembro de 1995. Edição extra. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 975 de 1995, que institui critérios para autorização de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário para servidores da administração direta ao TAC fundacional do Distrito Federal e de outras providências. Em discussão. Com a palavra o deputado Rodrigo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito aos servidores públicos aqui presentes na galeria nesse momento. Tenho o maior respeito. Quero dizer, não tenho medo de vaia, deputado César Lacerda. Quero dizer que nós estamos num momento de dificuldade do Distrito Federal e do país, que leva o governo do Distrito Federal, governo que eu tenho a honra de apoiar, a tomar algumas medidas duras, que certamente farão que algumas pessoas terão seus salários limitados em benefício de pessoas que recebem muito menos ou que não recebem nada e que poderão ter a seu dispor alguns serviços públicos essenciais. E quero denunciar aqui, e a galeria sabe disso, porque na galeria não tem nenhum bobo, da falsidade do discurso da oposição. Porque essa mesma oposição que condena no Distrito Federal esse discurso é a mesma oposição que apoia no plano federal as medidas do governo do presidente Fernando Henrique. Medidas que são muito piores do que essa. Porque o governo do Distrito Federal, pelo menos, abre a possibilidade de, com alguns critérios, e a bem do serviço público, em algumas atividades essenciais, abrir exceção para que algumas pessoas possam. O que não é o caso do governo federal. E esse PMDB, que aqui se coloca como defensor da população, no nível federal, é o primeiro a apoiar essas medidas. E eu quero ver o PMDB para defender ou para contestar a corrupção que está havendo no caso Sivan. Nas pastas cor-de-rosa, que são apenas as rosas. Eu fico imaginando quando abrir as pastas negras, as pretas do governo Fernando Henrique. E quero dizer mais. Se falou aqui em negociações espúrias. Vou concluir, senhor presidente. Negociações espúrias. Eu faço um desafio a essa casa. Tem um requerimento meu em tramitação, solicitando uma CPI para investigar as desapropriações de terras particulares. Vou retirar o som de Vossa Excelência. Vamos aprovar e vamos investigar para quem foi, ver quem foi. Que foi um governo espúrio. Quem deputado, é que colocou, que dilapidou o patrimônio público? Não pode... Com
Com a palavra, o deputado Questão Benício de ordem. Tavares. Questão de ordem, deputado Odilon. Gostaria de direito de resposta aí para o nosso partido ter sido citado aí pelo deputado. A presidência informa a Vossa Excelência que não há previsão de direito de resposta para partido político. Solicito a Vossa Excelência, então, que compreenda isso. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que o deputado Rodrigo Hollenberg, com toda a veemência que usou no seu discurso, esqueceu-se de dizer que no Distrito Federal, quem apoia essas medidas é o partido dele, e ele mesmo que está votando a favor dessas medidas. E o partido que está apoiando e encaminhando essa casa as medidas é o PT, junto com seus partidos aliados. Ora, então vamos, uma coisa é lá no governo federal, outra coisa é no governo local. Então eu acho interessante que os deputados criticam o governo federal, mas nessa casa aqui aprovam a medida, então há uma tremenda incoerência. Se a medida é nefasta, se nós todos estamos contra a medida no governo federal, por que estamos aprovando aqui para o GDF? Cadê a coerência? Então, meus amigos, vamos criticar a área federal? Vamos criticar. Nós temos que criticar, mas nós também não podemos concordar com essa medida aqui para o Distrito Federal. Com a palavra o deputado César Lacerda. Estou falando de dinheiro, estou falando das férias, rapaz. Deputado Cafui, deputado Benício Tavares, eu peço a Vossas Excelências que permitam que o deputado César Lacerda possa usar da palavra. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, eu queria pedir desculpa para a galeria pelas palavras inconsequentes e inconscientes do deputado Rodrigo Hollenberg. Porque o que, em primeiro lugar, ele deve, o Rodrigo Hollenberg, respeitar pelo menos cabelos brancos desses que aposentaram e têm direito adquirido e estão aqui para nos apoiar. E não para serem atingidos dessa forma. Eles sabem, deputado Rodrigo Hollenberg, que as férias é uma coisinha desse tamanho para eles, perto do direito que eles têm. É o direito de trabalho. Como eu vi aqui, o Darione, só o que doutor Darione ganhou para o Distrito Federal, para o GDF, nos seus longos anos de trabalho, o bispo e outros aqui presentes, paga todo e qualquer aumento que esses funcionários têm. Agora, as férias, esse 1/3 é indecência, nós sabemos disso. E eles não querem também isso. Agora, os direitos adquiridos e o teto salarial, esse nós estamos com vocês, é uma coisa sagrada, é o que vocês precisam. Então eu peço, o Rodrigo Hollenberg é uma pessoa boa, é um deputado, ele está eufórico porque o Botafogo dele ganhou, né, e ele está eufórico e errou. Ele errou. Eu votei com o Rodrigo Hollenberg, mas sei que ele errou. E peço desculpa pelo que aconteceu. Nós respeitamos vocês. Parabéns e continuem, porque vocês aqui estão dignificando a Câmara Legislativa. Obrigado. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, é muito natural o comportamento de um deputado que esteve por aqui, por essa tribuna, após a meia-noite. Isso aí é realmente já o seu hábito, após a meia-noite, ter um comportamento totalmente desequilibrado. E quero dizer a Vossa Excelência, esse deputado, que para discutir o PMDB a nível nacional, a primeira coisa que ele deveria fazer é se eleger deputado federal e para o Congresso Nacional questionar o PMDB a nível nacional, porque eu, como presidente do meu partido aqui, sempre questiono o PMDB. Nós não apoiamos o governo FHC. E o líder do seu partido, o senador, o único senador que ele tem, foi líder do governo Itamar Franco. Continuismo do governo Collor, continuismo do governo FHC, continuismo de todo o descaso que tem hoje no Distrito Federal e no Brasil. Portanto, o deputado, após a meia-noite, realmente tem esse comportamento. Realmente tem esse comportamento que é perdoável no outro dia. Isso é normal.
pessoa após a meia-noite, ter um comportamento desse desajustado, é natural que ele pode ter um desvio de comportamento, ter um desvio de atitude, ter um desvio de raciocínio. Foi isso que nós vimos aqui. O que nós queremos é que este deputado vote sim contra as medidas do senhor FHC, vote sim contra o PFL, do seu Magrelo, que está lá hoje, que é o presidente da República. Vota sim contra o fisiologismo, vote sim contra a negociata nesta casa, que foi com a deputada disse há pouco tempo. Devolva os cargos. Vote sim contra a Odebrecht, vote sim contra a Via Engenharia, vote sim a favor do trabalhador, vote sim pelo servidor público, vote sim fora de negociata. É isso que eu tenho a dizer. Deputado Adão, está encerrada a discussão, deputado. Está encerrado. Só um minuto só. Deputado. Só um minuto. Deputado. Só um minuto. Deputado. Outros deputados já pediram para falar. Senhor presidente, eu queria pedir desculpa também. O vice-presidente da República foi xingado aqui pelo deputado. Deputado, por favor. Só um minuto. Deputado, deixa eu informar a Vossa Excelência que todos... Não, já houve. Se for discussão, já encerramos a discussão. Deputado Rainha, deputada Lúcia queria falar. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Xavier. Olha, primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de dizer que eu estou com o servidor público, vou votar pelo direito adquirido, e eu não posso nunca ir contra o servidor público. E assinei a emenda do deputado Renato Rainha e vou votar pelo direito adquirido. Agora, o que eu não posso admitir, senhor presidente, é deputado vir aqui e xingar o vice-presidente da República, uma pessoa séria, uma pessoa que tem feito um excelente trabalho para o Brasil. Agora, o que me estranha, por que o deputado não denunciou o PMDB, que está apoiando a reforma do Fernando Henrique? É lamentável isso, viu, senhor? É lamentável essa questão. Porque eu acho que... Desculpa, mas vou ter que tirar o som de Vossa Excelência. Estou terminando, senhor presidente. Então, veja só. Agora, falar do vice-presidente da República e esconder a roupa suja... Em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto 975 em segundo turno. Se votarem pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Não. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Não. Não. Deputado Edmar Pirineus. Não. Deputado Filipelli. Não. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Não. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Não. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Não. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Não. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Não. Deputado Peinol Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Não, com declaração. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Sim. O projeto 975/95 foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 13 votos favoráveis, 11 votos contrários, nenhuma abstenção, nenhum deputado ausente. Declaração de voto do deputado Renato Rainha, que apresentou por escrito. 1 minuto, deputado. Senhor presidente, nobres deputados, votei não, porque estão querendo caçar um direito dos servidores. Agora falaram muito em comparação do governo FHC. Olha, o governo FHC tentou caçar os quintos lá, o Cristóvão tentou caçar os quintos aqui. O governo FHC é a favor da quebra da estabilidade lá, o Cristóvão é a favor de quebrar a estabilidade aqui, porque ele já declarou na imprensa. O governo Cristóvão está querendo caçar direitos adquiridos ao arrepio da Constituição lá,
Governo FHC e o governo Cristóvão está querendo caçar direito adquirido dos servidores aqui. Quem é que está parecido com o FHC? É a oposição ou é o governo Cristóvão Buarque? Questão de ordem, senhor Com a presidente. palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Solicito seja dispensado o interstício para a votação da redação final do projeto 975. A presidência acata e solicita ao seu secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 975 de 1995, que institui critérios para autorização da conversão de um terço de férias em abono pecuniário para servidores da administração direta, autárquica, fundacional do Distrito Federal e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Solicito seja dispensada a leitura da redação final. A presidência acata, dá como lida, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 975/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. 10 contrários e os demais 13. 12 a favor. Está aprovada a redação final. Solicito ao deputado Luiz Estevão, ao deputado Zé Ramalho e ao deputado Jorge Cauí, pelas comissões de Constituição e Justiça, Economia, Orçamento e Finanças e Assuntos Sociais, que indiquem relatores para os projetos 1041, 1042 e 1043. PVA 1042, né? PVA 1042, né? ICMS 1041. ICMS é 1041, né? E o do IPTU 1043. 1043 é IPTU, né? Então, 41, 42, 43. Isso. Aí e o 40? O 40 é o da suplementação. Ô, Lúcio, mostra pro Zé Ramalho aí, por favor. Solicito aos deputados que informem os relatores, por favor. Daniel não quer, ninguém quer. Senhor presidente, o projeto 973... Não. É, não. 1043, deputado Cafu. 1042, deputado Cafu. E o projeto... 1041. 1040. E 1. É, o deputado Miqueias. Não, 1041. 1041. Pode ser o deputado Miqueias também.
Pela Comissão de Constituição e Justiça. Projeto 1041, deputado Renato Rainha. Projeto 1042, deputado Cláudio Monteiro. Projeto 1043, deputado Marco Lima. Senhor presidente, pela Comissão de Orçamento e Finanças, projeto de lei 1041, deputada Lúcia Carvalho. Projeto de lei 1042, deputado Rodrigo Hollenberg. Projeto de lei 1043, deputada Lúcia Carvalho. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 969 de 95, que dispõe sobre a cobrança de multa e juros de mora sobre o valor de tributos a pagos em atraso. Em tramitação conjunta do projeto de lei complementar 0395, dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo, parágrafo 3º do artigo 62 da lei complementar de 494. Não só. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 969/95. Os votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputada Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Adilon Aires. Sim. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. 24 a 0. O projeto 969/95, projeto de lei, foi aprovado com 24 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, não havendo nenhum deputado ausente. Ô, Lúcia, tem dispensa de interstício aí. Dispensa de interstício para votação da redação final. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Solicito dispensa do interstício para a votação da redação final. Presidência acata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 969 de 95, que dispõe sobre cobrança de multas, juros, mora e valor de tributos pagos em atraso, e a tramitação conjunto com o projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração do inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 62 da lei complementar número 4. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Solicito que seja dispensada a leitura da redação final. Presidência acata. Dá como linda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 969/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1039/95, que autoriza o Poder Executivo a cancelar do orçamento de investimento do Distrito Federal dotações orçamentárias no valor de R$ 912.386. Mensagem 236. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1039/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro.
Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Manuelzinho, sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel, sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado José Edmar, sim. O projeto de lei 1039/95 foi aprovado em segundo turno, com 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Lúcia, dispensa do exercício. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Solicito dispensa do interstício para votação da redação final. Presidência acata. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 1039/95, autoriza o Poder Executivo a cancelar o orçamento de investimento do Distrito Federal, dotações orçamentárias no valor de R$ 912.386. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia. Solicito dispensa da leitura da redação final. Presidência acata. Dá como lida a redação final. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 1039/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1043/95, que aprova a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU no exercício 96, introduz alterações ao Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 66, e na Lei 6.945, de 14 de setembro de 81, e na Lei 657, de 25 de janeiro de 94, da outras providências de autoria do Executivo Local. Solicito que o deputado Marco Lima apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Solicito o prazo de apenas 5 minutos para terminar o relatório. A presidência acata e suspende a sessão por 5 minutos. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a presente sessão. Com a palavra o deputado Marco Lima para apresentar relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer sobre o projeto de lei número 1043 de 1995, que aprova a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal, para efeito do lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício de 1996. Introduz alterações no Decreto-Lei número 82, de 26 de dezembro de 1966, na Lei número 6.945, de 14 de setembro de 1971, e na Lei número 657, de 25 de janeiro de 1994, e da outras providências. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do relatório para direto ao voto. Presidência acata. O projeto de lei número 1043/95 é legal e constitucional, e motivos para tanto não faltam. Estão presentes e bem satisfeitos todos os requisitos para o exercício do poder de tributar, neles compreendidos o de sede constitucional, alinhados nos artigos 145 a 150 da Constituição Federal, e os do ordenamento local, muito especialmente os princípios e as limitações aplicáveis à tributação por força dos mandamentos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Desnecessário citá-los todos, senão o estampado do artigo 128, parágrafo 4º da Carta Local. Quanto a esta salvaguarda, reconhecendo-a, cabe apenas curvarmos-nos à evidência de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao exercício de 96, já dá o necessário abrigo às alterações que aqui são propostas para o sistema tributário do Distrito Federal. De tal fato, a citada Lei de Diretrizes é muito clara a facultar ao Poder Executivo a iniciativa de leis, até 31 de dezembro do corrente ano, que alterem a legislação tributária, inclusive no intuito de majorar tributos da competência local. Não há, portanto, como invocar-se a norma do aludido artigo 128, parágrafo 4º, a pretexto de considerá-la desrespeitada pelo projeto em discussão. Ao contrário, a vigente Lei de Diretrizes para 96 garante ao projeto de lei número 1043/95 total apego aos limites impostos pelo artigo 128 da Lei Orgânica. De outra parte, não há que se tomar o projeto de lei número 1043/95 como injusto, na acepção jurídica, que empresta ao termo o princípio da igualdade. Injustiça estaria em negar-se ao Distrito Federal os recursos que lhes são indispensáveis à manutenção de seus serviços públicos, especialmente dos essenciais à população menos favorecida, como saúde, educação e saneamento. A par de resguardar a necessária continuidade desse serviço, o projeto em apreço ainda tem o condão de fazê-lo por meio de um justo mecanismo à disposição do Estado, o tributo. E o faz exatamente pela tributação da riqueza, cujo sinal exterior mais eloquente é sem dúvida a propriedade. Assim colocada a matéria sob exame, entendemos pacífica sua aprovação no âmbito desta comissão, com as emendas apresentadas pelos deputados César Lacerda, Adão Xavier, José Edmar e Zé Ramalho, de número 1 a 4, sem prejuízo de serem destacados seus artigos 2º e 3º, para o fim da constituição do projeto de lei complementar em separado, a teor do artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, e na forma de emenda anexa.
O presente destaque serve-se ao fato de esses dispositivos do projeto em foco promoverem alteração no Decreto-Lei número 82/66, o qual foi recepcionado pelo artigo 75, parágrafo único, inciso 4º da Lei Orgânica, como se lei complementar fosse, rejeitando-se as emendas 5 e 6. É o voto. Senhor presidente, gostaria de apresentar esta presidência requerimento de destaque nos termos do artigo 142 a 144 das emendas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nossa, não foi acatada nenhuma? Por que não? A nossa não foi acatada nenhuma. Não fala, olha, essa frase é maravilhosa. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, o senhor poderia mandar tirar uma cópia do parecer do relator para a gente analisar, inclusive para saber quais as emendas acataram, não acataram, e para a gente saber o conteúdo, de que forma. A presidência vai providenciar. Antes da votação, presidente. A presidência vai fazer o seguinte, vai suspender a discussão deste item, enquanto providencia cópias e solicita ao deputado, e vamos passar a o outro item. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do... Não, é o outro, do projeto de lei 1040. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 1040, de 1995, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 91.263.765 repetindo, R$ 91.263.765, oriundo da mensagem número 241/95 do gabinete.
Senhor governador. Já tem emenda. Solicito que o deputado Cláudio Monteiro apresente relatório e voto pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei de número 1040, de 1995, que autoriza o Poder Executivo. Poder Executivo abrir crédito suplementar no valor de R$ 91.263.765. Autor Executivo Local. Relatório. Vem esta comissão para parecer o projeto de lei número 1040, do qual, em seu artigo 1º, autoriza o Poder Executivo a abrir aos orçamentos do Distrito Federal lei número 846 de 1995, crédito suplementar no valor que especifica para atender a programação orçamentária constante do anexo 1 e 2. O artigo 2º do projeto em exame dispõe que os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º são provenientes de cancelamentos parciais de dotações orçamentárias indicados no anexo 2, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da lei número 4.320/64 e do excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados. O projeto ainda autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais de unidades orçamentárias insuficientemente dotadas, mediante eventuais saldos orçamentários apurados a partir de dezembro do corrente exercício. É o relatório. Voto o relator. O projeto de lei em exame, quanto à sua iniciativa, está respaldado pelo artigo 100, inciso 26 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o qual assim dispõe. Compete privativamente ao governador do Distrito Federal, inciso 26, inciso 16, aliás, enviar à Câmara Legislativa projeto de lei relativo ao Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias, Orçamento Anual, Dívida Pública e Operações de Crédito. Grifo nosso. Todavia, o mesmo projeto fere o disposto no artigo 195 também da Lei Orgânica do Distrito Federal, pois cancela o valor de R$ 4.951.482 destinado à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, deixando de atender o retromencionado artigo, no que tange a dotação mínima de 2% da receita orçamentária do Distrito Federal. Desta forma, apresentamos emenda de relator adequando o projeto de lei número 1040, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Emenda de relator número 1. Desse o artigo 1º do projeto em exame a seguinte redação. É o Poder Executivo autorizado a abrir aos orçamentos do Distrito Federal, Lei número 846, de 4 de janeiro de 1995, crédito suplementar no valor de R$ 86.312.283 para atender a programação orçamentária constante dos anexos 1 e 3. Com a emenda de relator apresentada, fica mantido o valor de R$ 4.951.482, constante o anexo 2 do PL número 1040, página 97, especificando Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Desta forma, e com a emenda de relator apresentada, são de parecer favorável à aprovação do projeto em estudo, dada sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade e por ser de boa técnica legislativa. É o parecer. E o voto. Em discussão. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhoras e senhores deputados, o projeto na sua forma original mereceu um reparo feito por mim ao relator da matéria, deputado Cláudio Monteiro, já que ele contrariava o artigo 195 da Lei Orgânica. O relator da matéria prontamente corrigiu a irregularidade, motivo pelo qual, no momento, quanto ao ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, não vejo nenhum óbice para que votássemos pela sua aprovação. Contudo, embora evidentemente defendendo que não haja interrupção no pagamento dos servidores, os locais de onde vem sendo retirado esse dinheiro nos trazem imensa preocupação. Por exemplo, ampliação do sistema de iluminação do plano piloto, execução de obras de urbanização do Gama,
execução de obras de urbanização de Braslândia, execução de obras de urbanização de Planaltina, execução de obras de urbanização em Ceilândia, manutenção da patrulha de